Aleluia. Você pode falar com o Senhor. Você mesmo pode fazer a sua oração de consagração por esse tempo tão precioso que Ele nos deu, que Ele está nos dando agora. Enquanto você diz a Ele que Ele é santo, que Ele é digno, aproveita e consagra esse tempo a Ele. Você mesmo, não espere por mim, não espere por alguém. Você mesmo pode falar com o Senhor. A Bíblia diz que não há mais uma distância entre você e Ele. O véu se rasgou, agora nós temos um livre acesso. Nós podemos falar com o nosso Pai. Aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Tu és santo, Tu és digno. Não há outro como o Senhor. O Senhor é único, verdadeiro. Em Ti está a nossa confiança, Pai. Aleluia. Aleluia. Pai, muito obrigado por esse tempo. Obrigado por essa noite preciosa que o Senhor mesmo disponibilizou para nós. Nós estamos aqui com o nosso coração pronto para Te entregar o nosso culto. Queremos fazer isso com toda a gratidão do nosso coração. Essa não é uma noite comum. Essa é uma noite, Pai, onde nós viemos aqui Te entregar o melhor, Pai, que nós temos. Nós viemos de fato receber algo do Senhor. Certamente sairemos daqui cheios. Mas nós viemos também Te entregar o nosso culto, Pai. Nós apresentamos ao Senhor a nossa vida. A nossa entrega é feita com honra, Pai, essa noite. Nós Te entregamos com toda a alegria do nosso coração o nosso culto essa noite. E declaramos que será um tempo poderoso na vida de cada um dos meus irmãos que estão aqui. Em nome de Jesus. Você concorda comigo? Diz amém. Amém. Glória a Deus. Pode sentar, fique à vontade. Aproveita para olhar para o irmão que está aí do seu lado. Se você ainda não falou com ele, dá um graça e paz, dá uma boa noite. Fala com o irmão que está atrás também. Hoje é uma noite especial. É a noite que nós nos encontramos para adorar o nosso Pai. Amém? Estão animados mesmo? Amém. É a Igreja Verbo Teresina. Amém, gente? Nós somos animados, graças a Deus. Gente, no último dia 25 de abril, nós comemoramos o Dia Nacional do Contabilista. E hoje nós temos a honra de receber aqui algumas pessoas também especiais. Eu queria que eles são membros do Conselho Regional de Contabilidade do Piauí. Glória a Deus por vocês. Eu queria destacar a presença do presidente do conselho, né, que é o Carlos Lustosa Filho. O senhor poderia ficar de pé, por favor? Glória a Deus. Também estão aqui o presidente, a vice-presidente de administração e finanças, a contadora Leonice Benício Costa. Gostaria que a senhora ficasse de pé. O vice-presidente do desenvolvimento profissional, o contador Richardson Rocha Dias, que também está aqui. Uma salva de palmas para eles. E a vice-presidente de controle interno, a contadora Elisa Vieira Veloso. Você pode ficar de pé, ela veio? Não, mas uma salva de palmas para todos eles. Glória a Deus, sejam muito bem-vindos. Fiquem à vontade, pode sentar. Glória a Deus pela vida de vocês. Essa também é a sua casa, é um tempo que o Senhor preparou para vocês. Fiquem à vontade, tá bom? Glória a Deus. Eu queria também aqui destacar, fazer aqui alguns avisos importantes. O nosso convívio vai acontecer quando? Sábado às 8 horas, você não pode ficar de fora. O pastor falou algo domingo aqui muito interessante, falando a respeito da igreja primitiva que crescia, né, na comunhão, nas orações e no partir do pão. E a gente deve de fato olhar para esse evento como uma oportunidade de crescimento. Não é apenas um evento, não é mais uma programação da igreja. É uma oportunidade de crescimento para mim e para você. Amém? Assim como a igreja primitiva crescia nas orações, na comunhão e no partir do pão. Esse é um tempo de comunhão maravilhoso que o Senhor preparou para nós e você não pode ficar de fora. Não olha como mais um evento. Olha como uma grande oportunidade de você crescer, nós estarmos lá juntos, tendo comunhão. Temos um tempo de culto ao final da tarde que é sempre maravilhoso. Então, no nosso Conviva 2025, não vai ser diferente. E hoje é a sua última oportunidade de fazer a sua inscrição, porque hoje é o último dia de inscrição. Aí você diz, hoje é o último dia. Então, ao final, você vai lá no balcão de informações, faz a sua inscrição, leva a sua família toda e estaremos lá, junto com a família da fé, celebrando no próximo sábado. Será um tempo poderoso em nome de Jesus. Amém, gente? Glória a Deus. Cadê os nossos visitantes? Além dos nossos irmãos contabilistas, cadê os nossos visitantes? Alguém nos visita hoje pela primeira vez? Faz um sinal aí com a sua mão. Olha, temos mais pessoas aqui. Eu queria que vocês também ficassem de pé. Você que está aqui próximo aos nossos irmãos, já sabem o que fazer.
Glória a Deus. Podem sentar, fiquem à vontade. Tem um presentinho aí da nossa igreja. Eu queria dizer para vocês que se vocês já congregam em algum lugar, leve para o seu pastor, para o seu líder. Um abraço nosso. Mas se você não congrega, eu quero te convidar a congregar conosco. Se você decidir estar aqui, será uma grande honra para nós. Amém? Uma salva de palmas para eles. Glória a Deus. Vamos adorar o Senhor com os nossos bens. Você pode abrir aí a sua Bíblia em Provérbios, capítulo 3, versículo 9. Aproveita também, abre aí o seu aplicativo. Deixa pronto aí o seu cartão ou a sua carteira. Esse é o momento que nós vamos entregar ao Senhor aquilo que é devido a Ele. Amém? Provérbios capítulo 3, versículo 9, a Bíblia diz: olha, honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de todos os teus rendimentos, e se encherão com fartura os teus celeiros, assim como transbordarão de vinho os teus reservatórios. Nós sempre destacamos aqui, e é muito importante nós entendermos que nós não barganhamos com o Senhor. Nós não entregamos algo a Ele para nós recebermos algo dEle. De fato, nós já recebemos. A Bíblia diz que é Ele quem nos dá a vida, o fôlego e supre todas as nossas necessidades. E além das necessidades, a Bíblia nos mostra que Ele tem prazer em realizar os desejos do nosso coração. Então Deus não trabalha apenas em suprir necessidades. Ele quer te ver feliz com aquilo a mais que você deseja. Mas sabe que aqui o versículo destaca a honra. Aquilo que nós vamos dar ao Senhor. E Ele diz, olha, com os seus bens, com aquilo que você produz, entregue ao Senhor algo que de fato diga isso a Ele. Entregue honra ao Senhor. Nunca dê algo na igreja achando que você está dando uma ajuda para a igreja. Esse é um pensamento errado. Existem pessoas que dão coisas, dão uma oferta como quem está dando uma esmola. E sabe que a esmola também é uma oferta. Só que ela tem um nome diferente, ela tem um destino diferente. Mas é uma oferta, é algo que sai de você para alguém. Mas aquilo que nós entregamos ao Senhor, na casa do Senhor, nesse lugar que nós nos encontramos, não deve ser para mim do mesmo sentido da esmola. A Bíblia está dizendo, olha, entregue honra ao Senhor. Isso é algo diferente. Isso nos traz o entendimento de que, de fato, precisa ser o melhor que a gente tem. E precisa ser, além disso, algo que represente algo para mim e para você. Quando nós entregamos os nossos bens ao Senhor, eu estou dizendo para mim mesmo que o dinheiro não é algo que me controla, que me comanda. Mas aquilo que deve ser dado ao Senhor jamais poderá ser dado a uma outra pessoa ou a qualquer outro fim. Amém, gente? É exatamente isso que a Bíblia diz. Aí ela fala sobre a consequência de nós entregarmos honra. Ele diz, olha, se encherão com fartura os teus celeiros. Como eu disse, não é uma barganha. Mas eu preciso ter um entendimento que há um resultado, uma consequência por eu ter entregue aquilo que é devido ao Senhor. Então, com essa consciência, com esse entendimento, eu queria que você separasse aí os seus dízimos, as suas ofertas, e nós vamos entregar ao Senhor essa noite com toda a alegria do nosso coração. Você que deseja fazer por meios tradicionais, você vai encontrar um envelope como esse aí na sua cadeira ou na cadeira à frente. Você pode depositar nesse envelope, trazer aqui à frente. Mas se você quiser fazer por meios eletrônicos, aqui atrás tem um Pix da nossa igreja. Lá atrás as tesoureiras também estão posicionadas com maquinetas de cartão de crédito ou de débito. O que você não vai é perder a oportunidade essa noite de honrar o Senhor, que é aquilo que a Bíblia diz. Amém? Vamos orar? Levante aí a sua mão ou o seu envelope. Vamos consagrar ao Senhor aquilo que nós trouxemos para entregar a Ele. Pai, muito obrigado pela oportunidade de entender pela Tua palavra aquilo que nós devemos dar ao Senhor. Nós estamos aqui essa noite para dar honra ao Senhor com os nossos bens, com as nossas ofertas. Fazemos isso com toda a alegria do nosso coração, entendendo que o Senhor é o dono do ouro e da prata, entendendo que é o Senhor que nos dá a vida, o fôlego, aquele que supre as nossas necessidades, aquele que tem prazer em realizar os desejos do nosso coração. Então nós estamos aqui essa noite, Pai, para corresponder contigo, te entregando o nosso melhor com toda a alegria, em nome de Jesus. Vem, irmãos. Achar, eu busquei, pela fé em Deus tudo conquistei.
Aleluia. Boa noite, irmãos. Graça e paz. O som tá bom demais. Glória a Deus. Obrigada, gente. Vocês podem sentar. Você pode fechar seus olhos aí no seu lugar, orar comigo por um pouco. Eu tenho certeza que você está com expectativas para o que Deus vai fazer e falar com você nessa noite. Amém? Pai amado, nós te louvamos por essa noite tão especial que o Senhor preparou para que nós estivéssemos reunidos aqui, Senhor, nesse lugar, na tua presença, desfrutando, Pai, da tua poderosa e gloriosa unção. Nós te louvamos, Pai, pela oportunidade que temos de sermos iluminados, esclarecidos à luz da tua palavra. Nós te louvamos porque o Senhor até aqui tem nos sustentado, até aqui o Senhor tem nos iluminado, nos instruído, nos esclarecido debaixo do teu Espírito e da tua palavra. E nós cremos, Pai, que não será diferente nessa noite. Nós cremos que o Senhor falará aos nossos corações. Desde agora, eu oro, Pai, para que o Senhor toque no coração de cada pessoa que está nesse ambiente, para que o Senhor comunique coisas do alto. Pai, que não sejam simplesmente informações nos nossos corações, porque a informação não transforma, mas que seja uma revelação da tua parte, porque ela é poderosa para transformar as nossas vidas. É assim a nossa oração nessa noite, Pai. Fala conosco, nós lançamos mão de toda distração, declaramos nossa mente, o nosso coração cativos a Ti, para receber a Tua boa palavra. E não somente, Pai, para acolhermos no coração, mas para praticarmos, Pai, todos os dias aquilo que o Senhor está nos instruindo nessa noite. Nós queremos viver, experimentar e praticar a verdade. Em nome de Jesus, essa é a nossa oração nessa noite. E desde já nós te agradecemos porque sabemos que sempre, Pai, o Senhor nos ouve. Em nome de Jesus, você crê nisso também? Amém, glória a Deus. Eu creio, irmãos, que o Senhor quer falar algo nos nossos corações nessa noite, mas antes eu tenho alguns protocolos importantes para cumprir aqui. E o primeiro deles eu quero agradecer a presença de todo o pessoal do Conselho Regional de Contabilidade. Pastor William já mencionou, já fez menção, inclusive, dando os nomes dos nossos queridos que estão aqui nessa noite. Mas eu queria, desde já também, como esposa do pastor dessa igreja, agradecer a presença de vocês. Para mim é uma nobre a responsabilidade estar aqui nessa noite, ministrando a palavra na comemoração dessa data que é tão especial para vocês, mas que se faz especial também para mim, porque meus pais, tanto meu pai quanto minha mãe, eles são também contabilistas aposentados, e assim também a minha sogra, a mãe do meu esposo também é técnica de contabilidade, profissional da contabilidade no INCRA durante muitos anos, aposentada por funcionária pública federal, e nós temos hoje a nobre missão de falar sobre a palavra de Deus, em comemoração também a essa data, honrando aqui a presença de vocês, que escolheram a nossa igreja para fazer esse momento ser ainda mais especial, não é? Devido ao dia 25 de abril, que, se não me engano, é esse o dia, né, do profissional da contabilidade. Então, é realmente uma grata alegria para mim estar aqui nessa noite ministrando a palavra. Já por ministrar na nossa igreja, como frequentemente faço, e ainda mais por esse dia que se faz especial na minha vida, especificamente por causa da minha família. Amém, gente? Então, eu quero falar nessa noite sobre algo muito interessante para todos nós, a despeito da área em que nós estamos trabalhando, vivendo, aonde nós estamos atuando. Eu quero falar um pouco hoje sobre fidelidade. E o tema da mensagem de hoje é fidelidade que gera frutos. Em qualquer área, irmãos, que nós estejamos envolvidos, em qualquer lugar que nós estejamos, é preciso que nós entendamos que o Senhor espera de nós fidelidade. Fidelidade, irmãos, não está relacionada com o quanto você produz, não está relacionada com o quanto você pode receber pelo que produz. Fidelidade não está relacionada com uma posição, um status social, um cargo, uma função que nós desempenhamos. A fidelidade, queridos, ela está intrinsecamente, intimamente relacionada com o quão nós estamos próximos da expectativa que Deus tem sobre as nossas vidas. Deus confia a cada um de nós algo. E eu quero que você compreenda isso. É possível que você acredite que está sendo fiel no que você faz, mas Deus está olhando para você e dizendo, não está nem perto do que eu gostaria que estivesse sendo feito. É possível, irmãos, nós estarmos fazendo muito, sendo muitas coisas, produzindo de muitas formas. É possível a gente estar ganhando muita coisa e Deus olhando do alto para nós e dizendo, Ele está muito longe da minha vontade. E quando Deus olha para isso, Ele olha para nós e vai ver, olha, não está sendo fiel. Porque fidelidade está relacionada com a missão que Deus nos confiou. Então, nós precisamos entender que a fidelidade que vai produzir frutos, ela não pode produzir somente frutos naturais. Porque se fosse assim, nós estaríamos alcançando da terra o que ela pode nos dar. Mas para Deus é necessário que nós estejamos fiéis àquilo que Ele nos confiou. Amém?
Eu quero que você abra comigo, por favor, a sua Bíblia em Lucas, no capítulo 16. Lucas 16, verso 10. Lucas 16, verso 10. Você chegou lá? Quem chegou, dá um amém bem forte. Quem não chegou, diz, ai de mim. Lucas 16, versículo 10, diz, quem é fiel no pouco, isso é o próprio Jesus fazendo aqui uma menção a uma parábola do administrador fiel ou infiel, e ele diz, quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Ele diz que se nós não nos tornarmos fiéis na aplicação das riquezas de origem injusta, quem nos confiará a verdadeira riqueza? Quando Jesus fala isso, a gente fica pensando assim, como Jesus está falando sobre a gente administrar riquezas injustas? De que maneira Deus vai se agradar de nós estarmos sendo fiéis numa riqueza injusta? Mas, de fato, irmãos, a tradução aqui ela é um pouco limitada. E o ideal era que ela falasse sobre as riquezas dessa terra, as riquezas naturais e as riquezas que não são naturais. A verdadeira riqueza, ela é do reino e não da terra. Então, Jesus ele estava dizendo assim, olha, se for fiel no pouco, também vai ser fiel no muito. Quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Ele está dizendo, ó, em princípio, se você não for fiel nas poucas coisas, nas pequenas coisas, você não será fiel nas muitas coisas, nas grandes coisas. E aí, em seguida, ele diz, se, pois, vocês não se tornarem fiéis na aplicação das riquezas de origem injusta, que é da terra, quem é que vai confiar a vocês a verdadeira riqueza, que é a vinda do alto? Deus, quando olha para nós, irmãos, Ele vai sempre olhar e observar se nós estamos sendo fiéis naquilo que já nos foi confiado. Não importa se seja muito ou pouco. Deus, Ele nos dá missões e depois dessas missões cumpridas, Ele vai revelando os próximos passos. Se a gente olhar na Bíblia desde o começo, a gente vai ver que Deus nunca revela o seu plano por inteiro, de uma vez só, num único momento, para ninguém. Deus sempre faz isso de uma forma progressiva, paulatina. Aos poucos, Deus vai demonstrando o que Ele quer. À medida que nós somos fiéis nas primeiras coisas, Deus vai confiando a nós mais coisas ainda. Se nós formos fiéis nas primeiras coisas que o Senhor nos entrega, e aí, Samir, que coisas são essas? Aí, irmão, vai depender muito de qual é a missão, qual é o chamado, qual é o objetivo, qual é o propósito que você tem para com Deus. É possível que alguém seja muito fiel cuidando de 5 pessoas que Deus as confiou. E tudo aquilo que ela faz por 5 pessoas seja a excelência de fidelidade que Deus espera, porque Deus tem para ela 5 pessoas para ela cuidar. Mas é possível que tenha uma pessoa que ela tem que cuidar de 5.000 pessoas e ela não cuida, ficou ruim o som agora, gente. E ela não cuida das 5.000 pessoas que ela precisa cuidar. Ela cuida de 55. Ela cuida de mais pessoas do que a que cuida de 5? Sim. Mas o que Deus espera dela não é que ela cuide de 55, é de 5.000. Então, aquela que cuida de 5 está sendo mais fiel do que a que cuida de 55. Você está compreendendo? E eu estou falando de pessoas, mas é possível que sejam muitas outras as áreas que Deus espera que você cuide, que você administre. Assim como Jesus estava dizendo naquela ocasião, olha, se vocês não forem fiéis nas coisas dessa terra, as coisas naturais, nas coisas injustas, como eu posso confiar a vocês, ou quem é que vai confiar a vocês, as coisas que são da verdadeira riqueza, ou a verdadeira riqueza? Um outro texto que compreende também bem esse assunto, que vai colaborar com isso, corroborar com esse assunto, é o que está em Mateus no capítulo 25. Você pode chegar lá, Mateus capítulo 25, a partir do verso 14. É uma passagem bíblica muito conhecida, não é? Essa passagem já deve ter sido ouvida por muitos de nós aqui. Em diversas mensagens se fala sobre esse assunto. É preciso que a gente entenda desde já que essa passagem bíblica sobre a parábola dos talentos, apesar do nome talento, não sei se você sabe, mas ela não trata de talentos no que diz respeito a dons. Não trata de talento no sentido de alguém, por exemplo, que toca muito bem, a gente diz é talentoso. Está falando realmente de dinheiro, está falando de recursos naturais, de finanças, de bens, de riquezas. E aqui, o Senhor vai começar a dar essa parábola para os seus discípulos, ensinando sobre o princípio da fidelidade. E ele diz, olha, no verso 14, pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens.
Olha que interessante também, isso não cabe tão bem hoje, especificamente também falando aos nossos irmãos que estão aqui nos visitando, dos nossos contabilistas, contadores, enfim. A Bíblia fala aqui sobre a capacidade de administrar esses bens, esses recursos. E é muito próximo do que vocês também exercem, né? E executam na integridade das contas, na fidelidade que tem na prestação dessas contas, trabalhando com integridade, exatidão, para que tudo corra bem na profissão em que desempenham. E olha, a Bíblia diz, o Senhor chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. Deu a eles os bens para que eles administrassem, para que eles cuidassem. E a Bíblia fala no verso 5, a um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. A cada um segundo a própria capacidade. Observa bem, irmãos, como a Bíblia é tão precisa e tão sensata, tão cheia de sabedoria para nós. A Bíblia está dizendo que o Senhor, Ele chamou ali os seus servos e Ele confiou a eles segundo a própria capacidade de cada um. Sabe, queridos, Deus nunca vai nos cobrar de algo que não está ao nosso alcance. Se Ele nos confiou porque nós temos capacidade para tal. Deus nos confia algo pelo qual nós somos capazes de viver, de fazer, de exercer, de estar naquela posição. Deus nunca vai nos confiar algo que nós não temos condições de fazer. Se a Bíblia diz que Ele confiou segundo a sua própria capacidade, então é segundo a sua capacidade que você vai prestar contas da fidelidade que deve ao Senhor. Deus não vai cobrar de você, querido, que você faça inúmeras coisas para o reino de Deus, se Ele não tiver te chamado para isso. Se Ele não tiver entregue a você isso. Existem muitas pessoas que se envolvem com muitas coisas por vontade própria. Deus não está nem aí para isso. Deus não está envolvido naquilo. Mas por decisão pessoal e própria, elas se envolvem com muitas coisas. E no fim acham que estão fazendo muito e Deus olhando do alto pensando, não está fazendo nada do que eu confiei. Alguém está aqui? A gente precisa ter muito cuidado quando a gente fala do contexto eclesiástico, por exemplo, no que diz respeito ao ativismo. Às vezes, irmãos, na igreja mesmo, as pessoas estão fazendo muitas coisas, mas mesmo fazendo muitas coisas, elas estão longe do plano, do propósito e da vontade que Deus tem para elas. Deus não quer que as pessoas, às vezes, estejam fazendo tantas coisas e não estejam tendo tempo, por exemplo, para orar. Que não estejam tendo tempo, por exemplo, para estudar a palavra. Às vezes, não estão tendo tempo para, por exemplo, ter momentos com a sua família. E sabe, queridos, a nossa família é tão importante diante de Deus quanto as demais coisas que nós fazemos no ministério. De fato, a família é o nosso primeiro ministério. E nós precisamos ter o zelo de servir ao Senhor intensamente. Eu não estou, claro, aqui de forma nenhuma me opondo ao serviço na igreja. Pelo contrário, irmão, você sabe o quanto nós incentivamos isso com frequência aqui. Mas eu digo é que nós não podemos achar que porque fazemos muito, estamos fazendo aquilo que agrada a Deus. É preciso que a gente tenha uma vida de oração, de comunhão com Deus, ao ponto de nós sabermos reconhecer quando aquilo é de Deus para nós e quando não é. Porque tem coisas que vão roubar você daquilo que o Senhor realmente tem. Às vezes existem coisas que parecem espirituais, mas que vão tirar o teu foco do que realmente Deus te confiou. Se Deus confiou você, por exemplo, vamos colocar aqui um exemplo prático para o contexto da nossa igreja. Deus confiou você para ser um líder de VC. E você está lá liderando seu VC. Mas, de repente, você começa a ver uma necessidade em uma outra área. E você se envolve naquela área, na igreja mesmo. E você, porque começa a se envolver naquela área, começa a ser negligente com o seu VC. Irmão, se Deus entregou a primeira coisa para você, seja fiel na primeira coisa. Se vai abraçar a outra, seja fiel na outra coisa. Sabendo que se Deus está te confiando as duas, é segundo a tua capacidade. Agora, saiba que existem momentos em que Deus não quer que você saia de uma posição. Eu já vi gente dizendo assim, eu não vou mais servir nesse departamento X porque não é mais o meu tempo. Querido, e Deus errou quando chamou você para aquilo no começo? Eu já vi pessoas, por exemplo, dizendo assim, eu não vou mais liderar um departamento de mídia porque o meu chamado é de ensino. Porque eu tenho um chamado de profeta, para profeta. E quando foi que Deus colocou você, no primeiro momento, para servir onde você está, para liderar alguma coisa, e Ele errou, ou Ele não sabia do chamado que você tinha? Se Deus confiar algo para você, irmão, fica fiel naquilo que Ele confiou a você até o fim. E se for para você sair de uma posição, entenda, Deus nunca vai tirar você de um lugar com uma situação de desgaste, de desconforto, com uma circunstância de conflito. Se é para você sair de um lugar, você sempre vai sair. Debaixo da vontade de Deus, você sempre vai sair bem e não mal.
Porque quando a coisa começa a apertar, as pessoas começam a querer sair do cenário em que estão. Ah, porque aqui está desconfortável, eu vou sair. Deus não me quer mais aqui. Não é Deus que não quer mais você lá. Você que não está querendo lidar com a pressão de estar na posição que Ele chamou. Seja fiel naquilo que Ele te confiou. Porque a tua fidelidade no que Deus confiou a você vai gerar fruto no tempo oportuno, querido. Às vezes, nós estamos querendo que as coisas sejam rápidas demais. A gente quer os resultados prontos. A gente vive uma geração do Nissi Miojo. Que tudo fica pronto em 3 minutos. E quando a coisa começa a demorar, a gente coloca na velocidade 2.x ou 2.0x no YouTube para poder assistir logo. A nossa geração é instantânea e quer tudo de forma instantânea, quer tudo muito rápido. Mas eu costumo dizer que se você quiser um bom prato, você não vai num restaurante e vai receber ele em 3 minutos. Você vai precisar esperar para que ele seja feito com qualidade. Você pode querer comer um miojo em 3 minutos, não vai ser nada saudável. A bem da verdade é que não deveria nem ser chamado de alimento, é um produto alimentício. Agora, você também pode, se quiser, fazer de forma artesanal uma massa na sua casa. Vai levar mais tempo ou não vai, gente? Claro que vai. Agora, no fim, qual das duas vai ser melhor? Talvez alguns aqui ainda vão teimar e dizer que é o miojo. Pelo amor de Deus. Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente precisa ser fiel durante todo o processo, até o fim, para que a gente possa experimentar os melhores resultados. Os melhores frutos, irmãos, requerem mais tempo de maturação, mais tempo de amadurecimento. Os piores frutos, às vezes, a gente vai tirar rapidamente e não vai desfrutar do melhor. Eu sempre falo dos exemplos da mangueira que nós tínhamos no quintal, na casa onde morávamos. E eu lembro que, às vezes, as mangas caíam, quando elas estavam realmente maduras, elas caíam sem ninguém precisar nem colher. Mas tinha gente, às vezes, que queria apressar o passo e não estava vendo nenhuma manga madura, chegava lá e puxava a manga do pé e vinha a manga verde. Pode ser que você goste da manga verde, irmão. Eu gosto do fruto no ponto. E tem gente que gosta verde. Mas se você quiser maduro, você tem que esperar o tempo certo. Às vezes a gente olhava e de um lado ela estava bem madura, mas no lado oposto ela estava totalmente deteriorada. Às vezes tinha lá um buraco que um animal tinha feito, um morcego tinha passado lá e tinha comido o primeiro pedaço do fruto, e a gente não via. Às vezes aquele outro lado não estava amadurecido o suficiente. E às vezes, irmãos, a gente está vendo só por uma perspectiva o que Deus nos confiou, achando que já está pronto, já está no ponto, a gente já pode sair e deixar aquilo. E Deus está esperando você esperar o tempo de amadurecer o lado oposto. Eu gosto do exemplo que Jesus dá quando Ele fala sobre alguém, se nos fizer algum mal, nos causar algum dano, alguém nos der, né, em uma das faces, a gente deve dar a outra face. E de fato, irmãos, aquilo não está falando de quando alguém bate de um lado, a gente dá o outro lado para bater. Se você interpretar bem o texto, no contexto que ele foi escrito, você vai compreender que o que ele está falando é que, em vez de a gente dar a face da ira, a gente vai dar a outra face, a face do amor. E isso fala de 2 faces que tudo pode ter, inclusive nós. Alguém pode olhar e achar que você está muito maduro. Você mesmo pode se olhar e achar muito fiel e muito maduro no que você faz. Mas Deus está olhando para mim e para você, esperando que a gente amadureça a outra face. Então, seja fiel durante todo o processo. Porque se você for fiel durante todo o processo, aí sim o fruto vem. Aí sim o resultado virá. Continuando a leitura do texto, diz assim no verso 16: o que recebera 5 talentos, saiu imediatamente a negociar com eles, e ganhou outros 5. Percebe, irmãos, que esse homem que recebeu os 5 talentos, ele não ficou lá esperando que alguma coisa acontecesse, que Deus abençoasse, que Deus fizesse algo. Mas a Bíblia diz que ele saiu imediatamente a negociar. E eu quero te dar uma dica nessa noite. Se Deus te confiar alguma coisa, seja rápido em agir com aquilo que Ele te confiou. Existem muitas pessoas que recebem muitas oportunidades, muitos talentos, muitas portas de acesso a muitas coisas, e elas não são rápidas e diligentes. Quando a Bíblia fala sobre esse imediatamente em que esse homem saiu para negociar, não está falando de uma pressa em fazer alguma coisa, mas está falando de uma diligência em fazer alguma coisa. Diligência vai ter um nível de rapidez. O negligente, ele é lento, mas o diligente, ele é apressado. Se Deus confiar algo a você, se Deus confiou a você uma unção, se Deus confiou a você uma visão, se Deus deu a você uma palavra, se Deus deu a você uma profissão, um trabalho, uma porta de oportunidade em algum lugar, irmão, seja rápido em fazer algo com aquilo que Deus já te deu.
Porque a Bíblia diz que esse homem foi imediatamente negociar com o que ele recebeu. E ele ganhou outros 5. Olha bem isso, guarda essa passagem, vamos continuar a leitura. Do mesmo modo, o que recebera 2, ganhou outros 2. Fala assim comigo, multiplicação. Mas o que recebera 1, no verso 18, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Olha que interessante, querido. Alguém recebeu só 1. Aquele 1 que esse homem recebeu, ele recebeu segundo a capacidade que ele tinha. Porque Jesus disse no início que tinha sido dado a cada um conforme a capacidade que eles tinham. Ele recebeu 1 só, e a capacidade que ele tinha era de gerenciar, de administrar, de multiplicar, de negociar 1. Você está comigo? No verso 19 diz, depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Olha para mim um instante. Saiba de uma coisa, irmão, pode ser que passe muito tempo, como a Bíblia diz que aqui passou muito tempo, mas sempre tem o dia de Deus prestar contas conosco. E a questão é, no dia que Deus vai nos ajustar contas, no dia que Deus vai prestar contas conosco, o que nós vamos apresentar a Ele? Será que nós vamos ser como os servos que multiplicaram imediatamente aquilo que receberam e saíram a negociar os 5 talentos ou os 2 talentos que receberam? Ou será, queridos, que nós estamos sendo como aquele que medroso escondeu o que recebeu, guardou e até que chegou o seu Senhor para prestar contas e ele não tinha multiplicado o que deveria ter feito? Lendo aqui ainda o contexto, a gente vê no verso 20, então aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo, Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. A Bíblia diz no verso 21, algo que deve chamar a nossa atenção hoje. Ele diz, disse-lhe o Senhor, muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Não, gente, peraí, você não está entendendo. O Senhor está contando ali, o próprio Cristo está contando essa parábola, ele diz que passou muito tempo, mas a prestação de contas chegou o dia, e no dia que chegou, aquele que tinha multiplicado os 5 por mais 5, a Bíblia diz que ele foi chamado de servo bom e fiel. Alguém poderia dizer, esse homem saiu imediatamente para negociar e ganhou mais 5 talentos. Que homem interesseiro, que homem materialista, que homem natural. Mas a Bíblia está dizendo que quando o Senhor chega para prestar contas com aquele servo, a Bíblia fala que ele foi chamado de bom e fiel. E não somente isso, a Bíblia também nos mostra que ele disse, olha, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Se você for fiel, querido, com o que está nas suas mãos, não importa o tamanho do que você tem, não importa a quantia que você tem, se você for fiel no pouco, Deus vai colocar você sobre o muito. É uma promessa que está aqui garantida no que a gente acabou de ler. Ele diz, olha, se você foi fiel no pouco, eu vou te colocar sobre o muito. Não é você quem se coloca sobre o muito, mas quando você é fiel no pouco, Deus se responsabiliza por colocar você no muito. Deus é o responsável, querido, por entregar algo a você segundo a tua capacidade. E se você multiplica segundo a capacidade que você tem, lá onde você está, fazendo o que você faz, Deus é aquele que vai te colocar sobre o muito. A Bíblia diz que se aproximou também o que recebera 2 talentos. E que o Senhor disse a ele, que ele disse ao Senhor, 2 talentos o Senhor me confiaste. Aqui tens outros 2 que eu ganhei. Multiplicação. No verso 23 diz, disse-lhe o Senhor, muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Olha para mim, querido, deixa eu te falar. Percebe que aquele primeiro que tinha os 5 não foi mais fiel do que o segundo que só tinha 2? Porque Deus não está considerando, querida, o quanto nós temos nas nossas mãos, mas o que nós estamos fazendo com o que está nas nossas mãos. Será que Deus chamou você para pregar para muitas pessoas? E você tem pregado para essas muitas pessoas que Ele te chamou? Será que Ele te chamou para pregar no seu trabalho? Você tem confiado aquilo que o Senhor te deu de forma a multiplicar lá onde você está? Será que Deus tem te confiado bens, riquezas, finanças, dons espirituais? Eu não sei o que Deus está confiando a você, irmão. Mas uma coisa é certa, você sabe exatamente o que Deus te confiou.
E a questão é, quando Deus olha para mim e para você, Ele está nos vendo fiéis no que Ele nos confiou, ou Ele está nos vendo tímidos com o que Ele nos confiou? Porque eu quero dizer a você algo, irmão. Sempre nós queremos ficar atrás do que Deus nos proporciona ou nos propõe. Por quê? Porque o que Deus nos propõe sempre é desafiador. Deus nunca vai propor a nós algo que deixa a gente no conforto. Deus vai tirar sempre a gente desse conforto e nos elevar a um nível onde a gente vai precisar confiar e crer no que Ele depositou em nós. Não na nossa capacidade. Se você está ainda confiando só na sua própria capacidade, na sua inteligência, nos seus dons, nas suas habilidades, nos seus talentos e está ficando bem com isso, eu quero te dizer, você ainda não entrou na vontade de Deus para você. Porque a vontade de Deus para você, ela vai sempre ser desafiadora. Deus sempre vai mexer com você e te tirar do lugar de conforto. Deus vai requerer de você que você saia da posição em que está, como aquele servo saiu a negociar. Ele saiu para fazer alguma coisa fora. Ele saiu para enfrentar o que estava por vir diante dele. Ele não ficou confortável guardando o que recebeu de Deus e dizendo, eu vou entregar para Deus aquilo que Ele me deu. Não. Eu vou entregar para o meu Senhor o que Ele me confiou. A Bíblia continua, a leitura aí, a gente vai vendo. Diz... No verso 24, chegando por fim o que recebera 1 talento, ele disse, Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhaste. Receoso, diga receoso. Diga assim comigo, medroso. Medroso. Escondi na terra o teu talento. Tens aqui, ou toma aqui, o que é teu. A Bíblia fala que o Senhor respondeu àquele homem no verso 26, dizendo, servo mau e negligente. Sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? É uma pergunta que o Senhor faz àquele servo, dizendo, olha, você não sabe que eu semeio, eu ceifo onde não semeei e eu junto onde não espalhei? O que ele está dizendo com isso? Eu não vou lá fazer a multiplicação, eu venho pegar a colheita da multiplicação que você faz. Às vezes, irmãos, a gente está orando para que o Senhor multiplique coisas nas nossas vidas, ou mesmo vidas que a gente tem crido para serem alcançadas, e Deus está olhando para nós dizendo, eu sou aquele que junta onde não espalhou, e eu ceifo onde não semeei, eu colho onde eu não semeei, onde eu não plantei. Do que isso está falando, irmãos? É que nós é que somos responsáveis por aquilo que Deus nos entregou. E às vezes a gente está dizendo, Senhor abençoa, Senhor multiplica, Senhor faz isso, Senhor faz aquilo, e Deus olhando do alto dizendo, eu estou esperando você fazer. Deus olhando e pensando, olha, eu confiei a você porque está segundo a tua capacidade. Não é segundo a capacidade de Deus, mas é segundo a capacidade que cada um de nós tem. A Bíblia fala, no verso 27, cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. No mínimo, você tinha que ter entregue aos banqueiros. No mínimo, você tinha que ter investido o que eu te entreguei. Era isso que o Senhor estava falando. Em vez de ter escondido, guardado, tirado aquele talento de um lugar e escondido em outro, recebido das mãos do próprio Senhor e ter guardado para um lugar que era supostamente seguro, ele deveria ter multiplicado o que recebeu. E eu quero dizer para você isso hoje, querido, fica atento a isso, eu quero declarar, confia no Senhor para que Ele possa te dar aquilo que Ele já deseja te entregar, mas também confia nele para multiplicar aquilo que você precisa fazer. É preciso que a gente confie no Senhor que Ele vai nos entregar alguma coisa? Sim. Mas é preciso que a gente também confie na capacidade que Ele já nos deu de fazer alguma coisa com o que Ele confiou. Alguém está entendendo? A Bíblia fala que no verso 28 o Senhor disse, tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem 10. Porque a todo o que tem se lhe dará e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Que coisa triste e ao mesmo tempo absurda quando a gente olha para o contexto de amor que Deus é. Parece que não faz sentido, irmãos. Mas Deus amou a cada um desses servos dentro do contexto da parábola. O Senhor amou a cada um deles, dando a cada um segundo a capacidade que tinha. Como também nos amou segundo a capacidade que cada um de nós temos. Mas Ele espera de nós fidelidade, e fidelidade em Deus é multiplicação.
Fidelidade em Deus não é guardar, reter, esconder. Eu sou muito talentoso para isso. Eu sou muito bom cantando, mas eu tenho vergonha. Eu sou muito bom pregando, mas eu não quero me expor. Eu sou muito bom trabalhando no que eu faço, mas eu tenho vergonha de atender mais pessoas. Eu não tenho coragem de lidar com pessoas, com o público. Querido, Deus está falando com você nessa noite. Você precisa deixar de ser medroso e começar a confiar na capacidade que Ele já te entregou. Aleluia. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Deus se importa, irmãos, com o que lidamos e com como lidamos com o que Ele nos confia. Deus não se importa apenas que a gente tenha algo, mas Deus se importa com como nós vamos lidar com o que Ele nos deu. Deus se importa no que Ele nos deu, tanto espiritual como naturalmente. Será que você está sendo fiel, amado, naquilo que você faz no seu trabalho? Será que você tem sido fiel fazendo além do que foi confiado a você lá onde você está? Será que você tem sido fiel no que diz respeito às coisas espirituais? Será que você tem multiplicado o que Deus te deu? Será que você tem multiplicado isso em outras pessoas? Porque quando a gente fala de multiplicação, talvez alguns fiquem limitados ao material, a bens, recursos financeiros. É claro que o exemplo aqui está lidando com dinheiro especificamente. Mas quando nós falamos também do que Deus nos confiou, será que Deus confiou a você uma vida que trabalha junto com você? E de que maneira você tem multiplicado o que Ele entregou em você, dentro de você, você tem multiplicado isso em outras pessoas? De que maneira você tem influenciado outras pessoas a amarem o Senhor como você ama? De que maneira você tem entregue isso e semeado na vida de outras pessoas e não escondido? Será que agora você está conseguindo compreender um pouco mais? Deus, querido, é um Deus de ordem, mas Ele também é um Deus de estrutura. Ele faz as coisas de uma forma ordenada, mas Ele também quer as coisas estruturadas. E estrutura fala de multiplicação. Se nós olharmos, a Bíblia diz sobre o Senhor, Ele tem a fidelidade como um dos princípios esperados por aqueles que são mordomos, despenseiros. A Bíblia diz lá em 1 Coríntios, no capítulo 4, no verso 2. Você pode abrir lá comigo? 1 Coríntios, capítulo 4. O irmão Reagan, ele ensinava que a fidelidade é um dos maiores indicativos da maturidade espiritual. E aqui, o apóstolo Paulo, escrevendo aos irmãos da igreja em Corinto, ele diz a seguinte coisa no verso 2. Ora, além disso, o que se requer dos despenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Veja, a Bíblia está dizendo que o que se requer é requerido de nós. Nós somos, irmãos, no reino de Deus, como mordomos do Senhor. A mordomia, ao contrário do que muita gente pensa, que é esse conforto, na verdade, a mordomia é o trabalho para um Senhor. É um trabalho de governo que é exercido em favor de alguém que tem mais autoridade do que nós. Né? Você deve lembrar do mordomo do Batman. Quem é que lembra do filme do Batman? E tem lá o mordomo dele, que é o administrador de tudo que o Batman tem. Ele serve, ele trabalha para aquele senhor, para aquele patrão, para aquele chefe. E a Bíblia está dizendo que o que se requer dos despenseiros ou dos mordomos é que cada um seja encontrado fiel. E essa fidelidade, como eu disse, ela é limitada ao que nos foi confiado. Não adianta a gente querer ser fiel com o que está confiado na mão do outro. A gente precisa ser fiel com o que está nas nossas mãos. Você compreende? A fidelidade no natural, nas coisas naturais, se você é fiel nas coisas que são confiadas, talvez você é a pessoa que é fiel ao ponto de ter um bom amigo que sabe que na hora que precisa pode contar com você. Sabe, talvez você já tenha passado pela experiência de, por exemplo, ter um problema no seu carro, você ficar na mão, no prego, dar uma pane no carro no meio da rua, e você tem pelo menos algum amigo que você sabe, se eu ligar para ele, ele vem me socorrer aqui. Por que você confia que se ligar para essa pessoa, ela vem te socorrer? Ou você que é mulher, sabe que na hora que precisa de alguma situação, de uma amiga, numa situação qualquer, você sabe, se eu ligar para ela, se eu mandar uma mensagem, ela vai estar aqui agora comigo. Ela vai orar por mim, mas ela também vem aqui resolver essa situação comigo. Por que nós temos esse sentimento de confiança em pelo menos uma pessoa que nós conhecemos? Porque a gente sabe que pode confiar nelas, porque em algum momento nós precisamos e ela cumpriu com aquilo que nós precisávamos que ela cumprisse. Se nós não fazemos o que alguém já nos pediu, nunca nós receberemos maior nível de confiança de alguém.
Se a pessoa ficou de fazer algo para você e ela não faz, você já sabe, na próxima vez você não conta com ela, você vai precisar de uma outra pessoa. É assim ou não é, gente? No natural é. E se nós somos infiéis no natural, nós precisamos atentar que dificilmente estaremos sendo fiéis no espiritual também. Cuidado com essas pessoas que você pensa que pode confiar e na hora H elas furam com você, porque essas pessoas dificilmente serão fiéis ao Senhor nas coisas espirituais, porque elas não conseguem ser fiel nem no natural. Ou não conseguem ser fiéis no natural. Elas não conseguem lidar com recursos, elas não conseguem lidar com confiança, com responsabilidade, elas não são despenseiras fiéis. Se você conhece alguém assim, e eu estou dizendo se você conhece, para que, pelo amor de Deus, não seja você essa pessoa, saiba de algo, esse alguém não é um bom despenseiro, não é um despenseiro fiel. Porque não tem frutos. E a fidelidade real, a fidelidade verdadeira, ela gera frutos. Na vida do fiel, mas também na vida de pessoas que cercam quem é fiel. Deus, Ele está olhando para a sua fidelidade, irmãos, nas coisas pequenas, mesmo no seu trabalho cotidiano, nas coisas que você faz todos os dias. Ele está olhando para o teu nível de fidelidade, para confiar a você coisas maiores. Tem gente que fica esperando que Deus abençoe com coisas maiores, com dinheiro maior, com um trabalho maior, com um carro melhor, com uma casa maior, com uma família maior, mas você não tem cuidado bem nem do que já está nas suas mãos. Se você não cuida bem do que você já tem, dificilmente você cuidará do que não tem. Sabe, se você está esperando de Deus alguma coisa que vai aumentar o teu nível de bênçãos aos teus olhos, porque as bênçãos do Senhor já estão liberadas sobre você. Se você espera algo de Deus, saiba disso. Você precisa começar a ser fiel com o que já está nas suas mãos. Observa bem se você não está tendo uma longa espera, porque você ainda não foi aperfeiçoado ao ponto de receber o que quer. Não sei se você está compreendendo. Mas vamos supor que você, por exemplo, é alguém que espera ser promovido no trabalho. Mas você não tem sido fiel naquilo que você já faz. No que espera de você, o seu chefe já sabe. Eu não posso dar a ele mais, porque ele não tem feito bem nem o que eu entreguei. Entrega atrasado, chega depois, falta, inventa desculpa, conversa além do que deve. E aí fica o crente que trabalha de qualquer jeito, esperando que Deus abençoe com a promoção. Irmão, seja fiel no que você tem, que aí o Senhor vai te colocar sobre o muito. Talvez você seja alguém que é muito bom e pensa que é muito bom marido. E fica crendo para ser um pai. Mas você não tem cuidado bem nem da sua esposa. Como você vai ser um bom pai se ainda não é nem um bom marido? Como vai ser uma boa esposa se não é uma boa filha? Quero casar, mas não quer o trabalho de casa? Será que agora está ficando mais claro sobre o que nós estamos falando em termos de fidelidade, irmãos? Se você for fiel no pouco que está confiado a você, você vai ser colocado sobre o muito. E sabe, para você que é profissional, que trabalha, Deus, Ele sempre vai ter para você uma posição aumentada, além da que você está. Porque Deus não colocou você aqui para ser cauda. Deus colocou você para ser cabeça. A Bíblia nos ensina, irmãos, lá em Romanos 5,17, você nem precisa abrir, eu vou citar para você. Você conhece esse texto. Diz, reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Quem vai reinar em vida? Os que receberam da abundância da graça. Eu e você, que recebemos da abundância da graça por meio de Cristo, reinaremos em vida. Não reinaremos na eternidade, reinaremos aqui, enquanto vivos. E o que é esse reinar, irmãos? O irmão Reagan sempre enfatiza isso nos seus livros. Sobre o domínio que o crente deve ter, ou que ele tem, em todas as áreas. Inclusive na profissional. Se você é crente, se você é fiel ao Senhor, irmão, Deus tem uma posição de governo, de domínio, de liderança para você. Ai, mas eu não quero. Tudo bem você não querer, mas também não ora querendo. A unção do Espírito Santo em você te capacita para estar nas posições mais altas que Deus quer te confiar. A unção do Espírito Santo em você te capacita para administrar, te capacita para você discernir, te capacita para tomar decisões sábias, te capacita para resolver problemas difíceis, irmão.
A Bíblia está cheia de pessoas assim. Há exemplo de Daniel, há exemplo de José, que eram conhecidos por resolverem casos difíceis e interpretar sonhos que ninguém interpretava, saberem como proceder quando ninguém sabia. Quando a Bíblia fala, por exemplo, da escolha de Matias, que foi aquele que entrou no lugar de Judas, o traidor, né? Matias foi chamado para ser um dos 12, no lugar que estava desocupado porque Judas havia morrido. E quando a Bíblia aponta para a escolha de Matias, é interessante, porque o que os discípulos ali reunidos comentam, e o que está escrito em Atos, é que eles precisam de alguém que seja fiel desde o início. Eles querem alguém que esteja no ministério de Jesus e que tenha visto tudo desde o começo. Ou seja, eles precisavam de alguém que era fiel e constante desde o começo. Para que colocasse aquele homem na posição em que havia sido aberta uma oportunidade. O que isso representa para mim e para você, irmãos? Que se nós formos fiéis agora no que já fazemos, onde estamos, resolvendo o que resolvemos, fazendo o que nós devemos fazer, queridos, é impossível que a gente não seja posto no lugar que Deus espera que nós estejamos posicionados. A unção vai te capacitar para ter uma sabedoria na vida prática, mas ela vem por meio da fidelidade. Como você tem andado em fidelidade aonde você está? Como você tem sido alguém que manifesta o reino de Deus? Através de ética, de verdade, de integridade, de caráter. Como é que Deus tem visto você? Como é que Deus conhece você? Porque pode ser que as pessoas te conheçam. E elas conhecem você, talvez, por uma reputação que você tem. Mas Deus, Ele conhece você pelo caráter. Porque caráter é aquilo que a gente é quando ninguém está olhando. Reputação é o que as pessoas nos conhecem e sabem de nós publicamente. Mas o caráter é algo que Deus vê no secreto. E é pelo que Deus vê no secreto. Como a Bíblia fala que Jesus, ensinando sobre a oração, Ele disse, olha, o teu Pai que vê em secreto, te recompensará. Deus, Ele recompensa no público aquilo que Ele vê no secreto. Se você é fiel secretamente, Deus tem uma recompensa publicamente para você. E você sabe aqui, se você está aqui nessa noite, você sabe que você tem sido fiel. Se você tem sido fiel em tudo que Deus tem te confiado, querido, fica tranquilo. Porque Deus tem uma posição de multiplicação, uma posição de aumento, uma posição de você entrar no gozo do Senhor, na alegria que o Senhor tem para você. E você ser posto sobre o muito. O trabalho para você deve ser uma parte do culto racional a Deus. Se você trabalha, quantos estão aqui e trabalham? Se você trabalha, o teu trabalho faz parte do teu culto a Deus. Porque a Bíblia diz, irmãos, lá em Colossenses no capítulo 3, que tudo quanto nós fizermos, nós devemos fazer de todo o nosso coração, como para o Senhor e não como para os homens. Se você trabalha, não importa a área que você trabalha, faça como para o Senhor. Ainda que seu chefe seja mau, que alguém lá te persiga, ainda que o teu cliente seja chato, seja um bom trabalhador. Fiel no que você faz, porque certamente a tua excelência, a tua integridade no teu serviço vão glorificar e honrar o Senhor, ao ponto de Ele te colocar sobre o muito. Se você tiver a motivação correta no coração, se você permanecer fiel mesmo diante das dificuldades, a tua motivação correta no coração vai atrair o favor de Deus, e a promoção natural e a promoção espiritual vem também. Em todo o contexto que você tiver, irmão, se você mantiver uma motivação correta no coração, como outro dia nós falávamos aqui, se você guardar o coração, querido, você vai atrair o favor de Deus e o favor dos homens. O cristão, ele deve entender que ele lá onde está, não importa o cenário onde ele esteja, ele é um ministro do reino de Deus, ele é um mordomo, e o que se requer dos mordomos, ou o que se requer dos dispenseiros, é que eles sejam encontrados fiéis, fazendo o que Deus chamou, sendo o que Deus chamou para ser, multiplicando aquilo que o Senhor confiou e sendo uma referência de mordomia fiel aonde estiver. Administrativamente ou não, naturalmente ou não, financeiramente ou não, nós precisamos ser encontrados fiéis. Que você nessa noite entenda que a tua fidelidade, ela vai atrair as bênçãos da multiplicação de Deus sobre você. A fidelidade vai trazer você para um cenário onde um profissional é reconhecido pelo que ele é e não só pelo que ele faz. Se você for fiel, entenda, o Senhor vai poder contar com você onde quer que você esteja. E a pergunta que eu quero terminar fazendo para você hoje, Deus pode contar com você naquilo que Ele colocou nas suas mãos? Deus pode contar com o exercício correto daquilo que você faz, debaixo de uma unção, a ponto de multiplicar o que Deus já te entregou? Será que você sabe
o que você tem feito de forma a prestar contas com Deus, sabendo que não é devedor de nada? Que esse seja o teu motivo todos os dias, irmãos. Que você viva como quem vai prestar contas com o Senhor ainda hoje. Porque a prestação de contas com Deus, ela pode não ser hoje, pode não ser amanhã, pode não ser na semana que vem, pode não ser no mês que vem, nem no ano que vem. Mas um dia todos nós prestaremos contas. E quando a gente chegar diante do Senhor, que Ele possa olhar para nós e dizer: servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito eu vou te colocar. Amém? Que essa seja a tua motivação, que você seja fiel no que você faz, que você honre a Deus aí onde você está, fazendo o que faz, sendo quem é, para que você tenha frutos ao ponto de o Senhor olhar para você e te chamar de servo bom e fiel. Amém? Você pode ficar de pé aí no seu lugar. Você pode fazer uma confissão de fé comigo? Você pode fazer? Então, aí mesmo no seu lugar, eu quero que você seja bem enfático e seja fiel nessas declarações. Amém? Você vai dizer assim comigo: eu sou fiel no pouco e Deus pode confiar em mim para o muito. Não, agora diga crendo: eu sou fiel no pouco e Deus pode confiar em mim para o muito. Você vai dizer: eu tenho a mente de Cristo e tenho sabedoria divina para lidar com finanças, com recursos, com números, com decisões e com pessoas. Diga: sou guiado pelo Espírito em cada detalhe do meu trabalho. E o Senhor me mostra o que eu devo fazer. Diga assim comigo: trabalho com excelência e sou fiel, porque faço como para o Senhor e não para os homens. Diga assim comigo: eu sou um embaixador do reino de Deus. Aonde eu estou, em todos os ambientes, na minha família, na minha profissão, onde eu passo, eu represento o meu rei e o meu reino. Diga comigo: o favor de Deus me cerca por trás e por diante como um escudo. E é o favor de Deus que abre portas diante de mim. E por fim, diga assim: eu sou próspero, íntegro e sou um canal de bênçãos e provisão para o reino de Deus aqui na terra. Aleluia. Sabe, querido, eu estou te motivando a declarar essas coisas, porque aquilo que você fala crendo não vai acontecer, já aconteceu. Não é que o que você fala com fé vai acontecer porque a tua confissão é positiva. É porque o que você está falando está concordando com textos bíblicos que ensinam essas verdades. Nós não dissemos nada aqui que esteja desalinhado à palavra. Pelo contrário, tudo que eu mandei ou que eu pedi para você falar, eu pedi para você falar baseado em textos bíblicos que concordam com as nossas declarações. E sabe, queridos, há um poder sobrenatural quando nós cremos com o nosso coração e falamos com a nossa boca. Como no dia em que recebemos a Jesus, nós cremos com o coração e falamos com a boca. Uma atitude simples de dizer sim, eu recebo Jesus como meu Senhor e meu Salvador. Nos posicionou no reino e nos colocou num ambiente de salvação eterna. Se assim nós recebemos a salvação, irmãos, quanto mais não será assim que nós vamos receber todas as outras coisas. Que você entenda o poder do que você está declarando nessa noite. E que você saiba que lá onde você está, Deus chamou você para manifestar justiça, sabedoria, fidelidade. E que Deus quer honrar você assim. Mas eu preciso, antes de nós encerrarmos aqui, eu preciso fazer duas coisas rápidas. A primeira delas, eu quero orar aqui pelos irmãos que estão nos visitando do conselho. Eu queria chamar vocês aqui à frente, fazer uma oração breve por vocês. A todos os que estão aqui hoje, que fazem parte dessa classe de trabalhadores, de profissionais. Eu quero orar rapidamente por vocês. Vocês podem vir aqui à frente. Ficar aqui de frente para mim, por favor. Os diáconos vão organizar vocês aí. Sabe, muito do que foi falado aqui se relaciona com a profissão de todos vocês.
E o meu desejo, a minha oração, é que Deus encontre cada um de vocês fiéis no que fazem. Que Deus encontre cada um de vocês posicionados diante do que Ele entregou, fazendo o bem. Exatamente como Ele quer e Ele deseja que vocês façam. Pode ser, queridos, que daqui a um tempo vocês estejam diante do Senhor e vocês irão prestar contas com Ele, como todos nós vamos prestar. E que vocês sejam encontrados fiéis em tudo aquilo que desempenham. E como nós estamos aqui nesse dia, numa celebração também especial, em virtude do dia da profissão de cada um de vocês, nós não queríamos deixar passar esse momento sem fazermos uma oração. Amém? Eu queria chamar aqui o Fábio. Por favor, amor. Vamos orar juntos. Você pode fechar os seus olhos aí no seu lugar. Você que está aqui atrás, por favor, direciona as suas mãos aqui para os nossos irmãos. Pai amado, eu te louvo pela vida de cada um desses homens e mulheres que estão aqui, Senhor. Obrigada pela tua sabedoria reinando sobre eles. Cada um deles, Pai, desfrutando do teu amor, da tua direção, Pai, em tudo que fazem. Eles desempenhando bem o papel que tem desempenhado no Senhor, Pai. Nós declaramos o teu favor sobre eles, um refrigério do alto, trazendo alívio, trazendo descanso àqueles que precisam, trazendo sobre eles, Pai, a paz que excede todo o entendimento. Nós oramos, Pai, para que eles possam desfrutar nessa terra das bênçãos que o Senhor tem para cada um daqueles que o Senhor chamou para serem filhos. Nós oramos para que eles sejam enriquecidos em tudo. Para que eles sejam enriquecidos de sabedoria, de saúde plena, de graça, Pai, para fazer e desempenhar tudo que eles desempenham, em nome de Jesus. Que essa noite não seja uma noite comum para eles, Pai, mas que seja um marco, uma apresentação de um novo nível que o Senhor deseja, para que eles vivam através do que o Senhor tem os confiado, em nome de Jesus. Muito obrigada por cada um deles. Nós declaramos eles sendo mais influentes e atraindo mais pessoas, não para si, mas para o teu reino. Não apenas para aquilo que fazem, mas para aquilo que o Senhor deseja fazer. Em nome de Jesus, essa é a nossa oração. Você crê nisso também, irmão? Amém. Glória a Deus. Obrigada, gente. Uma salva de palmas para eles. Glória a Deus. A outra coisa rápida que eu preciso fazer é perguntar a você que está aqui nessa noite se você quer tomar a melhor decisão da sua vida. Sabe, Deus já deve ter confiado muitas coisas a você. E certamente você sabe que um dia comparecerá perante Ele para prestar contas. Mas a maior das virtudes que nós podemos receber de Deus, sem dúvidas, é a vida eterna, é a salvação. A Bíblia não diz que todos aqueles que nasceram são salvos, mas diz que todos aqueles que receberam Jesus, Deus deu a eles o poder de serem feitos filhos de Deus. É necessário, irmãos, que a gente receba, que a gente creia no nosso coração que Jesus, Ele veio, que Ele morreu, que Ele ressuscitou dentre os mortos. Mas não podemos ficar só no crer com o coração. Nós precisamos falar com a nossa boca. Como também nós não temos uma celebração de casamento, se diante do juiz o casal não disser sim, também não temos aliança estabelecida com Deus, se diante de uma autoridade espiritual nós não dissermos sim. E nessa noite eu estou fazendo um convite para você que está aqui e ainda não fez essa aliança, para que você venha à frente e você faça esse compromisso com Deus. Não mudando de religião, mas mudando de posição espiritual. Saindo da perdição e vindo para a vida eterna, para a salvação. Saindo da injustiça e vindo para a justiça de Deus. Saindo da doença, vindo para a cura, para a saúde. Saindo da miséria, vindo para a prosperidade e a abundância. Saindo da morte eterna e vindo para a vida eterna. Se você está aqui e deseja receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, faz um sinal com a sua mão assim bem alto. Eu quero orar por sua vida e você nunca mais vai ser o mesmo. Assim como um dia eu tomei essa decisão e minha vida foi revolucionada, eu sei que a sua também vai ser. Há alguém que está aqui nessa noite e quer receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Todos salvos. Pergunta para a pessoa que está do seu lado aí. Você já está aliançado com Deus? Deus é o seu Pai? Aleluia. Diga, Deus é o meu Pai. Glória a Deus. Tem alguém que está aqui hoje e já recebeu Jesus, mas não recebeu o batismo com o Espírito Santo, com a evidência bíblica de falar em outras línguas. Se você não ora em outras línguas e quer participar dessa maravilhosa bênção, desse dom espiritual, o acesso ao reino espiritual na esfera dos dons. Se você ainda não ora em outras línguas, você quer, essa é a sua oportunidade. Você já é crente, já recebeu Jesus, mas não ora em outras línguas. Essa é a sua oportunidade de receber. Tem alguém aqui assim?
Todo mundo cheio? Glória a Deus. Há alguém com algum sintoma ou alguma enfermidade, alguma dor, e você quer receber oração, imposição de mãos para sair daqui livre desse mal? Deus, Ele não quer te curar, Ele já te curou. Ele quer que você desfrute dessa cura hoje mesmo. Você não precisa carregar aquilo que Cristo já levou. Tem alguém que está com alguma dor aqui? Se você tiver, vem à frente, eu vou orar por você e você vai sair daqui livre desse mal. Todos curados? Amém, glória a Deus. Que bênção, uma igreja gloriosa. Grande bênção. Que bom que estamos todos bem, todos cheios, todos salvos, todos firmes. Amém? Obrigada pela tua nobre atenção. Eu declaro você desfrutando ainda no finzinho de semana abençoado. Nós nos veremos sábado no Conviva, na nossa convivência especialíssima. Se você ainda não se inscreveu, ainda dá tempo. E eu vou chamar aqui o pastor William só para indicar os livros e encerrar o nosso culto. Fica na paz, seja abençoado praticando a palavra em nome de Jesus. Aleluia, que noite especial, que tempo maravilhoso. Nós estamos saindo daqui de fato diferentes da maneira que nós entramos, amém? Eu queria aproveitar também e indicar para você alguns livros, Planos, Propósitos e Práticas do irmão Reagan, um livro maravilhoso que temos aqui no nosso Verbo Shop, e ao final você pode passar lá e conhecer também outros títulos. Esse outro aqui, A Recompensa da Honra, de John Bevere, um livro maravilhoso que eu indico a você, assim como outros que nós temos lá. Ao final você pode passar e adquirir essa literatura que vai te ajudar a crescer nesse assunto também. Amém? Como a Samis falou, sábado é o nosso Conviva 2025 e hoje é o nosso último dia de inscrição. Então, ao final, passa lá no nosso balcão de informações. O pastor Fábio já garantiu que vai jogar futebol sábado. O irmão Carlos já garantiu que vai tocar bola. Então a gente precisa estar lá sábado a partir das 8 horas. Amém? Glória a Deus. Então é só isso. Nosso culto está chegando ao fim. Mas a gente se encontra no próximo sábado em nome de Jesus. Sejam abençoados na prática da palavra. Tenham uma noite abençoada em nome de Jesus. Amém. Os nossos pastores estarão aqui ao final.